Olá, XFX aqui, tranquilo? Recentemente um inscrito sugeriu um tipo de vídeo que eu achei bem interessante. Enfim, acho que você poderia falar de um assunto que eu já vi no YouTube, que também se trata de música, mas talvez ficasse interessante no seu ponto de vista, que são músicas que explodiram no mundo, mas suas bandas ou cantores não mais fizeram outras com tal fama. Seria legal, talvez. Como dito antes, eu achei essa sugestão de vídeo muito bacana. E se você aí, que me assiste, também tiver ideias ou sugestões, por favor, assim como ela, coloque nos comentários, porque com certeza eu vou querer saber o seu ponto de vista e dependendo da ideia que você sugeriu, eu vou transformar em vídeo, ou até mesmo respondendo, no caso. Mas voltando na ideia dos Guimarães, nós todos sabemos que projetos, seja ele qual for, requer tempo, paciência e dedicação. Com certeza, se você fizer um projeto e tentar fazer ele rapidamente, por mais que ele fique legal, se você tivesse tido um pouco mais de paciência e não se preocupasse com a rapidez, ele poderia ter ficado muito melhor do que ele já está. Aí você me pergunta: Oh, mas XFX, eu entendi o seu ponto de vista, mas o que isso tem a ver com a pergunta? Significa que certas coisas levam tempo. Eu já vi várias bandas que eu acompanho como Green Day, Black Label e Escaramuça, que inclusive, caso você não saiba, a Escaramuça é a banda de colegas que estudaram comigo, e os caras são muito feras. Curto muito o trabalho deles, não só porque estudaram comigo, mas por tudo o que eles passaram e continuam passando. Mas apesar de tudo, eles ainda continuam dando asas para esse projeto musical que eles têm. E eu vou deixar o canal deles na descrição, então se você aí curte um rock, por favor, passa no canal deles. Eles fazem as próprias músicas, compõem as próprias letras. Então se você aí curte um rock, por favor, dá uma força para eles, porque assim como qualquer outro produtor musical, eles estão a cada dia lutando e dando asas para os sonhos deles. Então se você passar lá, eu ficaria muito agradecido. Mas voltando à pergunta, qualquer projeto, ao meu ver, é começado do zero. E eu acredito que qualquer projeto tem que começar de algum lugar, não importa qual. E qualquer projeto pode sim ou não ganhar um engajamento bem mais rápido que outros. Até porque sucesso é algo muito relativo. Tem gente que posta um vídeo e explode de views, tem outros que não. Eu já vi várias pessoas fazendo projetos que levaram muito tempo e no fim o resultado ficou inacreditável. E já vimos várias vezes pessoas que no início de suas carreiras passavam a imagem de pessoas muito dedicadas, simpáticas e geniais, que você assistia aquilo e falava: putz, o cara é muito bom, ele fala muito bem. Mas aí quando elas atingem o mais alto ponto que nem imaginava e ficam famosas e muito conhecidas e muito mais adoradas pelo público, até bem mais do que antes, elas começam a mostrar lados que ninguém imaginaria que existisse. Aí eu te pergunto, será que a fama corrompe as pessoas? Ao meu ver, a resposta é não, e eu vou explicar o porquê. Muito antes de eu fazer esse vídeo, eu estava conversando com um colega meu chamado Espantalho. Ele me deu pontos a respeito desse assunto que me fizeram refletir e ver as coisas de outra maneira, sobre se a fama realmente corrompe ou não as pessoas. Eu, antes de falar com ele, até acreditava que sim, só que eu mudei meu ponto de vista referente a essa questão, e hoje eu acredito que não, porque quando você fica muito famoso e começa a receber muito dinheiro, você vai tendo mais condições para poder ter mais ganhos. Você pode comprar qualquer coisa, claro, dependendo da sua nova condição financeira, e você pode fazer qualquer coisa. E esse poder na mão de pessoas que não sabem administrar todo esse ganho é um verdadeiro perigo. Vou fazer um exemplo. Imaginamos que existe uma pessoa que tem um canal de opinião, mas não aceita crítica. E o que alguém tendo um canal de opinião e não aceitar crítica ou comentário negativo é bem estranho. Só que ninguém sabe disso. Só quem sabe disso é a própria pessoa. E o canal do YouTube dela vai começando a crescer rapidamente, as pessoas vão gostando dos pontos de vista que o mesmo traz, e ele vai se tornando famoso e vai tendo condições financeiras tão elevadas a ponto de ter condição de comprar qualquer coisa ou falar qualquer coisa que seu próprio público irá apoiá-lo. E aí essa pessoa começa a ficar cega e começa a agir de maneiras estranhas, de maneiras em que o mesmo no início de sua carreira não agia. E outros canais, notando essa postura negativa e um tanto arrogante, começam a criticá-lo, começam a mostrar provas de que ele mesmo está agindo de maneira tóxica, tão tóxica que nem ele mesmo consegue enxergar. E o cara simplesmente não aceita isso, porque ele acredita que ninguém deve criticá-lo, ninguém deve falar do conteúdo dele, mas ele pode falar do conteúdo dos demais. Só ele pode criticar, mas não pode ser criticado. Todo mundo só pode elogiá-lo e mimimi, 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 mimimi. Daí todo mundo que acompanha ele fica com um grande ponto de interrogação voando em cima de suas cabeças, porque antigamente essa pessoa era aberta a todos os pontos de vista, seja ele positivo ou negativo, e no outro ela não aceita nenhum ponto, e só
verdade dela é a lei absoluta do universo. Eu acho que a partir do momento em que uma pessoa tóxica tem condições elevadas, ela começa a perder o próprio controle. Ela começa a ter um poder em mãos que antigamente ela não tinha. E ela começa a mostrar seu lado obscuro, um lado que ninguém conhecia. Isso não faz da pessoa uma pessoa má, só que ela acaba ficando cega devido à posição que ela está, mostrando o lado que estava escondido, que ela possui. Por exemplo, Bars, Z e uma porrada de outras pessoas no YouTube que eu poderia citar aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é que se em algum momento de suas vidas eles alcançaram uma fama, um ponto que abrisse diversas oportunidades a eles, e eles não souberam administrar esse ponto, eles ficaram cegos e perderam o controle, e a fama não os corrompeu, muito pelo contrário, eles mesmos se corromperam, porque eles viram a oportunidade de fazer algo e mesmo sabendo que era errado, ou que levariam a consequências que poderiam prejudicá-los lá na frente, eles simplesmente fizeram. Mesmo pedindo desculpas, dependendo do erro, não há perdão. Ou o cara desaparece, ou ele mesmo começa a mudar suas ações e começa a mostrar principalmente pra ele mesmo que ele mudou, que ele não é mais aquela pessoa que faz aquela cagada, e que ele aprendeu com o próprio erro e pegou isso como um grande aprendizado. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Guimarães. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa um like, por favor, pra me ajudar, e de novo, sugestões nos comentários, porque ideias como a que essa pessoa me sugeriu me dão vontade de me aprofundar e produzir mais vídeos, porque apesar de ser um hobby, é algo que eu gosto bastante. Eu agradeço novamente por todo o suporte, e é isso. Falou, manos.